Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós iremos continuar a leitura da Bíblia. Estamos no capítulo 3 da Carta aos Hebreus. Então, eu vou começar a ler aqui. Jesus supera Moisés. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação que vem do céu, fixai bem a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que professamos. Ele foi fiel a Deus que o constituiu no cargo, assim como foi Moisés em sua casa. E ele merece glória maior do que Moisés, como o construtor da casa merece maior glória que a casa mesma. Toda casa tem um construtor. Ora, quem constrói tudo é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa como servidor para testemunhar as coisas que iam ser ditas por Deus. Cristo, porém, foi fiel como filho posto à frente da sua casa. E sua casa somos nós, desde que conservamos até o fim a confiança e a altivez da esperança. A incredibilidade dos antepassados. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, irritei-me com essa geração e afirmei: sempre se transviam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim, jurei em minha ira: jamais entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, que ninguém se afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado, pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Isto, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião. Ora, quem são os que se rebelaram depois de terem ouvido a sua voz? Não foram todos os que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quais são aqueles com os quais Deus se irritou durante 40 anos? Não foram os que cometeram pecado e cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem foi que Deus jurou que não entrariam em seu repouso,
não foi para aqueles que não quiseram obedecer? Assim, vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. É, bom, então, nesse capítulo, a gente tem uma relação que traz, né, dois seres que são considerados privilegiados pela relação com Deus que eles promovem. A partir dessa relação, eles transmitem para o mundo e marcam um, um ritmo a si e aos povos que contemplam essa sabedoria, um ritmo da observância e da consciência de que o Deus, ele pode comunicar conosco, é, como comunicou com Moisés, mas traz consigo também a busca por essa conexão. Então, se existe essa possibilidade, como alcançá-la? Se como saber, né? Como conquistar, como poder comunicar com Deus? E para isso a gente precisa de acreditar. Só que acreditar é muito mais difícil do que parece. É tão difícil que é muito simples. E tudo que é simples não é não é fácil, porque nós seres humanos estamos ligados à arte da complexidade pelo feitiço que ela conduz-nos, né? A complexidade enfeitiça os povos e diz poder valer mais do que valeria se não enfeitiçado fostes. Um exemplo disso é a propaganda, é o alelo do influenciador sobre uma influência, é aquilo que aparece superior. Só que veja só, como ser simples pode nos fazer comunicar com Deus? Eis aí a questão que diferencia Moisés e Jesus dentro dessa comunicação com Deus. Moisés, ele encontrou a obra em sua casa, mas em sua casa no sentido da sua é, em sua casa, ó, ele foi fiel a Deus que constituiu no cargo, assim como foi Moisés em sua casa. E ele merece glória maior do que Moisés, como construtor da casa, merece maior glória do que a casa mesma. Então, aqui a gente está falando de uma casa física e de uma casa espiritual no sentido é, a casa física, ela é uma construção que impera o poder e a manutenção diária sobre a casa e a sua garantia que ali há sobrevivência. Por exemplo, a casa, ela representa para nós algo que completa a gente pela demanda que a gente precisa. Nós precisamos comer, nós precisamos dormir, nós precisamos de é, gastar aquilo que a gente comeu, né? Digerir,
fazer os nossos gestos. E a casa, Moisés, ele trouxe de alguma forma essa conversão dos povos, os ensinando sobre isso, né? A partir da relação com Deus. Só que Jesus, ele ensina o controle e a simplicidade da esperança, né? Realizando a transcendência do bem para todos de uma forma convincente, né? Então, para as dúvidas que Moisés sobre o olhar do povo e a relação que Moisés tem com Deus possuem, Jesus vem e retrata, né? E aí o que que acontece? Esses dois caras, eles trazem para nós, né, é, pessoas que recebem essa mensagem, né, sacam essa mensagem desse banco de dados aqui, ó. A gente saca essa mensagem, né, para o nosso processamento e a gente pensa assim, porra, então eu também quero falar diretamente com Deus para mim ter certeza absoluta de que Ele existe, para que eu desista de ser ateu de uma vez por todas, para que eu não me contamine com essa possibilidade de me guiar em vida. Mas então, como eu vou conversar com Deus? Será que é só ajoelhar aqui? Será que. Mas eu ajoelho e eu não sinto que eu estou conversando com Deus. Como eu vou tirar uma garantia como Moisés ou como Jesus garantem, né, convictuamente, a partir de todos os milagres e tudo que eles foram investidos com esse relacionamento direto com Deus. Eis aí, né? E o ser humano começa a se competir e se guiar competitivamente para ver, então, de alguma forma subjetiva, quem será o selecionado, o próximo Messias, o próximo escolhido, aquele que vai conversar diretamente com Deus. Quem é esse próximo? E aí o mundo ele entra em uma órbita, em uma faixa de sentido, né? O nosso sentido é ser o escolhido por Deus. Só que esse texto aqui, ó, a incredulidade dos antepassados, ele diz para nós que de alguma forma as pessoas elas vão tentar e o mal vai vencer elas pela incredulidade que elas têm ao acreditar que Deus vai falar com elas se essas pessoas fizerem aquilo que aparentemente é poderoso, é vantajoso, né? E aí existem o poder e a vantagem sobre vários dimensionáveis vetores de consciência humana. Poderes nas artes da administração agricultiva, poderes nas artes das educações, nas artes das manutenções residenciais, isso aqui. E a gente cria uma floresta, um enxame de palavras que obedecem, abelhas, né? Palavras obedientes, um enxame para contextualizar e traçar para nós um tecido terminológico, né, sobre esses vários competentes em suas artes de e crescer em dores, né? Em resistência. É aquilo que se chama, né?
É, parece que voltou, a câmera travou, né? Então a gente tem essas várias formas de crescer em dores nesse mundo a partir das sementes e dos segmentos que essas sementes de se manter os dão em supervisão e rendimento de acreditar que de alguma forma aquilo é falar com Deus, porque ele tem um resultado que a todos aqueles que entrarem e começarem um processo sobre aquela área, o resultado vai fazer com que Deus consiga falar com ele a partir desses expoentes. É como um instrumento musical já calibrado para soar as pressões e terem consciência do que as pressões vão depositar ou vão fazer surgir no espírito do ser. Isso é como se levasse toda a natureza, tudo que Deus fez, a aquela condição de energia e interação sobre o homem. Faz sentido? Faz. Porém, isso é uma composição de uma idealização, de uma vontade do ser humano de converter todos os seres àquele descritor, aquele receptáculo de conversionar-nos a essa realidade maquinada, montada pelo ser para o ser poder tomar posse daquilo que Deus deveria e é, né, para todos aqueles que creem no Criador superior, né, aquele que é dono da criação, certo? Então, para isso, né, vivendo nesse modelo de vida que a gente vive, a gente nasce, já é inserido nesse modelo, ninguém tem culpa de nada, porque a gente já é inserido nesse modelo e todos os sabem. Até por isso, as pessoas elas já sabem que alguns têm tendência maiores do que outras de não crerem ou terem resistência para crer nesse desenvolvimento, porque eles não se a família deles, né, esse tipo, eles não se relacionam muito bem com o repertório que vem sido montado socialmente para modalizar e mobilizar-nos em uma manutenção, em um amortecimento das razões que doemos juntos e adoecemos também, como em um casamento, na doença, né? Na felicidade, na doença, até que a morte os separem. Isso é um casamento, é aquilo que te dá possibilidade de integrar-se a um reino, a uma sociedade, a um município, como Moisés o atinge. E como várias famílias atingiram, inclusive a sua, antes de te gerar. Acontece que as pessoas, nessa geração em que vivemos, não gostam de gozar dessa resistência, porque isso é subestimar de alguma forma o senso em comum que o ser tem ao buscar algo além daquilo que é o movimento humano. E aí o ser humano ele se perde na incredulidade incessante por buscar esse além, até que ele busca, busca, busca e não encontra e se perde de alguma forma assumidamente, porque ele assume que ele está perdido, não sabe mais para onde correr.
já foi para todos os lados e não achou, e não se transformou, e não ganhou esse título de intimidade com Deus. E de alguma forma, exausto, ele começa a olhar com uma nova reformação de resiliência para as coisas simples. E ao escrever como uma criança, novamente, olhando para a matéria com a forma simples, ele começa a perceber que o Criador está nesse universo de possibilidades de se relacionar com a vida a partir da escala simples, sempre descendo ao mais simples possível e não subindo ao além daquilo que nós queremos por tendenciarmos a controlarmos, queremos o lugar de Deus. Então a questão é: não procure o lugar de Deus, não procure ser um Deus, não procure controlar aquilo que não é controlável para você. Você não tem autoridade sobre nada. Nenhum espírito deve se ajoelhar a você e nem aquilo que você pensa. Mas você pode escutar a Deus e obedecer a Deus, buscando diminuir-se cada vez mais com o olhar da simplicidade para tudo aquilo que está em composição no universo, e você, de alguma forma, vai se tornar crente e não incrédulo, né? Você vai crer na natureza simples das coisas e tudo começará a fazer sentido a partir daquilo que o Criador fez com que a gente pudesse sentir, sem olhar para complexidade, porque não há nada mais complexo e mais perfeito do que tudo isso que nos temos, né? O espírito nesse corpo, a matéria, a transcendência, tudo, né? Atividades que o nosso pensamento faz. Então, quando as pessoas elas tentam fazer isso, né? Elas não ponderam, que ó, elas não vão conseguir entrar no repouso, né? E aí mas a gente chega nessa estação para essa mensagem, né? A gente vai ficando por aqui e é isso que a gente deixa desse capítulo 3 das cartas aos Hebreus, né? Desescalai tudo ao mais simples e terás uma intimidade que lhe vai realmente converter e lhe dará, né, a atitude de crer para conversar com Deus na maneira que que você às vezes não pensava que seria possível, mas normalmente é assim que funciona, né? A simplicidade ela dirige o mundo e só os complexos não conseguem ver que o simples ele é mais poderoso do que qualquer coisa. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!